Da paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta, graças a Deus. Aqui é a irmã Amanda, quem vos fala. Amém? Meus irmãos, é o seguinte, estou trazendo um tema muito importante no nosso dia a dia e também muito polêmico, por sinal. É o segundo casamento, amém? Então vamos falar sobre o segundo casamento dentro da Bíblia, que é o nosso manual de vida, somente a Bíblia, nada vem de mim. Tudo que eu falo aqui nesse canal está dentro da Bíblia, porque Deus nos chamou, meus irmãos, para pregar o Evangelho, não para pregar heresia, amém? Então vamos lá. Meus irmãos, para começar, segundo casamento é pecado, amém? Segundo casamento é pecado sim, a não ser que um dos dois cônjuges já tenha falecido. Quando um dos cônjuges venha a falecer, então o outro que ficou, este sim é livre para se casar novamente com quem quiser, amém? Então vamos provar isso dentro da Bíblia. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 1 até o 3. Amém? Acompanhe comigo dentro da Bíblia para que não fique só nas minhas palavras. Amém, meus irmãos? Isso aqui chama-se Bíblia. Abram as vossas Bíblias. A Bíblia foi feita para você ler, não é para ficar fechada em cima da estante, dentro do guarda-roupa. Amém, meus irmãos? Vamos deixar a preguiça de lado. Vamos pegar as nossas Bíblias para acompanhar junto com a pregadora, amém? Porque vocês são enganados, porque vocês querem. Se vocês começarem a meditar junto com o pregador e a fazer prova com Deus depois, vocês estariam libertos do engano, amém? Porque tem muitas pessoas que estão no engano, no segundo casamento, porque tem preguiça de ler a Bíblia, amém? Então vamos junto acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Livro de Romanos, Evangelho de Romanos, capítulo 7 e versículo 1 até o 3, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Versículo 2: Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus! Tem explicação melhor que essa, meus irmãos? É Bíblia. Vamos lá. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Olha a explicação, presta atenção que eu estou explicando dentro da Bíblia, amém? Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido, de modo que se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Amém? Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro. Bíblia, meus irmãos, é o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão mais lendo a Bíblia. Estão se casando 2 vezes, 3 vezes, até 4, mas tem preguiça de ler as Escrituras. Meus irmãos, vamos para mais respaldos, porque casamento, ele é muito importante. Quando você se casa, Deus, ele sela o teu nome com o nome do teu marido, ele sela essa união. E o casamento, uma vez que você se casa, está ligado também no céu. Então, se você jurou que só a morte separaria você do seu cônjuge, é óbvio que você não pode se separar dele para casar com outro. Você já jurou, minha irmã. Você já jurou, meu irmão. Põe na tua cabeça que para você conseguir alcançar a santidade e a salvação, primeiro você precisa renunciar às tuas vontades.
O que é renúncia, minha irmã? Abandonar o segundo casamento, abandonar o adultério, abandonar tudo aquilo que não provém de Deus, minha irmã. Você se casou de novo porque você quis. Não foi Deus quem mandou você casar de novo. Deus já deixou a Bíblia para você ler e meditar. Amém? Minha irmã, meu irmão, eu tô fazendo esse vídeo para que ver se entra na cabeça de vocês que a Bíblia, isso daqui, ó, a palavra do Senhor, ela não se contradiz. A Bíblia, de maneira nenhuma, entra em contradição. Quem se contradiz é você, meu irmão, que quer satisfazer a vontade da sua carne. Eu não sou obrigada a ficar aguentando pessoas vir com distorção bíblica e ficar calada. Deus me chamou para pregar o evangelho. Eu não estou aqui para pregar heresia. Amém? Então, se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, receba em nome de Jesus. Nós pregamos a verdade. Aqui não tem teoria, aqui não tem opinião. Aqui tem pregação. Amém, meus irmãos? Vamos para mais respaldos, porque aqui tem respaldo. Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o 11. Amém? Vamos lá, porque a palavra de Deus, ela cura, liberta, salva e transforma. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o 11. Presta atenção. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Louvado seja Deus! Está bem claro, meus irmãos, aqui quem está falando não é o apóstolo Paulo, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para cumprir a lei. É este que está falando. Todavia ao casado mando não eu, não é Paulo que está mandando, mas sim o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, mulher, se você se apartou, aconteceu alguma coisa nesse casamento que você optou por se separar, está escrito que você deve fazer: fique sem casar ou reconcilie com o marido. Sabe por quê, minha irmã? Já ouviu falar do perdão? O perdão, ele liberta. Amém, minha irmã? Eu sei que é difícil. Só Deus sabe o que cada uma tem passado. Quando o marido bebe, quando o marido fuma, ou quando o marido bate, a gente sabe como que é. Eu também sou mulher. Eu conheço muitas histórias de mulheres que já sofreram muito, porém souberam perdoar. E o perdão, ele veio para libertar o coração, minha irmã. O perdão, ele renova as forças. Quando você perdoa, Jesus Cristo entra dentro do seu coração e faz morada, minha irmã. Porque a mágoa, ela só leva à destruição, à tristeza profunda, até mesmo depressão. Então libere o perdão, minha irmã. Libere o perdão, pois Deus é amor. Ai daquele que não aprender a perdoar o seu irmão. Nós temos que nos esforçar para perdoarmos. Amém? Louvado seja Deus. Acompanhe comigo que a Bíblia fala sobre o perdão. Olha como é importante. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, amém? No versículo 21 até o 22, tá bom? Porque aqui Pedro, ele tá perguntando para Jesus até quantas vezes ele deve perdoar alguém. Olha só. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então veja aqui a resposta de Jesus, no versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí, meus irmãos, 70 vezes 7 nós devemos aprender a perdoar, meus irmãos. Pode ser duro, eu sei, não é fácil, mas nada nessa vida vem fácil, tudo nós temos que conquistar. Conquiste o perdão, esforça-te, tenha bom ânimo. Oração é a chave da vitória. Ora, minha irmã, entrega nas mãos de Deus, toda noite, ajoelha no pé da tua cama, se esforça, se humilha. Jesus, na Bíblia, diz que quando você pede, você recebe. Quando você bate, a porta é aberta. Peça com insistência, abra seu coração para Jesus.
A gente também não pode, minhas irmãs, levar em conta que o nosso marido ou a nossa esposa é infiel, então eu vou largar, vou abandonar. Nós não podemos levar em conta essas coisas, mas sim que Deus, ele vem com a transformação. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Deus, quando ele entra na vida de um homem, de uma mulher, ele entra para transformar. Meus irmãos, eu vou contar para vocês no final do vídeo, agora não, quem eu era antes de eu me casar com meu esposo. Eu era uma pessoa rebelde, amém? Eu queria bater, machucar o meu esposo, e ele também não queria casar comigo, porque eu era como se fosse uma louca. Mas graças a Deus, meus irmãos, Deus entrou na minha vida para transformar, Deus me transformou, e hoje eu sou uma nova pessoa, amém? Assim Deus também fará na vida de vocês, meus irmãos. Creiam que Deus, é Ele quem vem com o milagre. Não depende da gente, meus irmãos, depende de Deus, é Deus quem faz a transformação. Nós apenas temos que orar e pedir com o coração aberto para que Jesus venha receber a nossa oração e, por fim, enviar o Espírito Santo Consolador que vai transformar a vida do seu marido. Amém, minha irmã? Ou a vida da sua esposa. Amém, meu irmão? Vamos continuar aqui na palavra de Deus. Aprender a perdoar, amém, meus irmãos? Então devemos ter muito cuidado, pois em hipótese alguma podemos nos casar 2 vezes. E Deus deixa bem claro na Bíblia que casamento é uma vez só e até que a morte vos separe. Amém? Leia a Bíblia e medite, não confunda-se com o que diz em Mateus 19, pois Jesus fala 3 coisas que é adultério. Separar-se por qualquer motivo, a não ser por traição, presta atenção. 2. Casar-se com a pessoa divorciada. 3. Pessoa divorciada, casar com uma pessoa viúva ou solteira, porque uma vez casado, está ligado pela lei do Senhor até que a pessoa venha falecer. Antes disso, está ligado na lei. Por isso que é proibido perante a lei do Senhor. Agora, na lei do homem, se você quiser casar até 10 vezes, você casa. Mas no reino de Deus você não poderá entrar. Porque a palavra é bem clara em dizer que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, preste atenção ao que diz nas escrituras sagradas. Não sou eu quem está falando. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Mateus 19:9, cuja muitas pessoas estão se confundindo com esta passagem. Meus irmãos, e diz assim, Mateus 19:9: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém, meus irmãos, até aqui. Entendam que essa passagem, Jesus está dizendo que em caso de prostituição de uma das partes, poderão separar-se e ficar sozinho. Nenhum momento aqui Deus deixou escrito através dos seus discípulos que poderíamos nos casar 2 vezes. Em nenhum momento, pois se casar pela segunda vez, nós estaríamos cometendo adultério. Amém, meus irmãos? Na Bíblia ensina em Mateus 18, 21 e 22 que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Amém, meus irmãos? Por isso que Jesus falou aquilo em Mateus 19:9. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tá, mas irmã Amanda, eu me divorciei e agora o que eu faço? Vamos para a Bíblia? Meus irmãos, acompanhem comigo o que diz na palavra do Senhor sobre o divórcio e o porquê que existe o divórcio. Presta atenção. Malaquias, capítulo 2 e versículo 16. Eu estarei lendo em 2 traduções. JFA e NTLH para ficar bem mais claro aí para quem ainda não está entendendo. Amém? Então vamos lá para a primeira tradução, JFA. Malaquias 2,16 diz assim: Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Vocês entenderam, hein? Deus aborrece o repúdio, Deus não gosta, Deus aborrece, Ele abomina o repúdio. Vamos para a segunda tradução, NTLH. Preste atenção que agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem.
Malaquias 2,16, que diz assim: Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Nossa, irmã Amanda, então por que Deus permitiu o divórcio? Vamos lá que eu vou explicar para vocês, ainda tem mais, presta atenção. Aqui, meus irmãos, fala o seguinte, Jesus explica que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza dos corações, lá em Mateus 19, 7 até o 8, amém? E é o seguinte, no princípio ele também fala que não era assim, pois em Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Presta atenção, Deus ele não apoia o divórcio. Porém, o divórcio ele foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração. Meus irmãos, para não dar morte, tem casal que eu não sei o que acontece, eles brigam a ponto de querer se matar. Então é por esse motivo que existe a carta de divórcio. Você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Amém? Quer separar? Tudo bem. Mas o que não é permitido aqui é o segundo casamento. Você tem todo o direito de se separar, mas você não tem direito dentro da Bíblia de casar-se 2 vezes, nem 3, nem 4, meus irmãos. Ponham na cabeça de vocês que é a palavra de Deus quem está falando. Amém, meus irmãos? Vamos para mais respaldos. Abram aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 11 até o 12. É bem semelhante do que eu já tinha lido antes. Presta atenção, é só para reforçar o que nós já lemos aqui anteriormente. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Meus irmãos, é a Bíblia quem está falando. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 11 até o 12. Vamos mais uma vez. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Então, minha irmã, se tu não quiser ser chamada de adúltera, conserta a tua vida conjugal enquanto é tempo, amém? Nunca é tarde para recomeçar. Lembra-se disso, que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia e o suicídio, que não tem mais jeito. Amém, meus irmãos? Vamos reforçar mais um pouquinho aqui para nós estarmos finalizando esse vídeo, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, amém? E no versículo 18, que diz assim, acompanhem comigo com atenção, em nome de Jesus, porque esse é o último respaldo que eu vou passar para vocês. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultéria, e aquele que casa com a repudiada, outra tradução, com a repudiada pelo marido, adultera também. Vou repetir. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Repúdio. Deus não está no repúdio. Amém? Pois você está adulterando quando você repudia para poder se casar com outro. Amém? Fique sem casar. Não é pecado. O pecado está no segundo casamento. Meus irmãos, é só até aqui. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem convence o homem do pecado, não sou eu. Eu não passo de uma simples, mísera, pecadora, uma mulher comum. Eu sou uma mulher que eu tenho que me humilhar todos os dias, que é para Deus abençoar minha família. Tem misericórdia de nós. Eu sou uma pessoa como vocês. Eu tô aqui para aprender também. E o que eu já aprendi de bom, eu estou compartilhando com vocês. Amém? Porque sabemos nós que o Evangelho de Deus é um evangelho genuíno, que nós devemos sim estar compartilhando tudo que nós aprendemos uns com os outros, porque a salvação é individual, mas o evangelho não é, ele é para todos. Louvado seja Deus, porque Jesus está voltando. Não é tempo, meus irmãos, de ficarmos no pecado, não é tempo de ficarmos cochilando. Amém, meus irmãos? E só para lembrar vocês, aqui, ó, no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 15, e também, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz: adúlteros não herdarão o reino de Deus.
É forte, hein, meus irmãos? Não é brincadeira, não. Amém? Que Deus vos abençoe. Se precisar de alguma coisa, postem nos comentários. Se quiserem que eu traga algum tema diferente aqui no nosso canal do YouTube, fiquem à vontade para escrever nos comentários, amém? Que Deus abençoe grandemente e fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueçam o like, amém? Deus abençoe. Então, meus irmãos, eu falei para vocês no vídeo que eu estaria contando no final do vídeo, resumidamente, como eu era antes do casamento, né? Então, vamos lá. Meus irmãos, eu era um tipo de pessoa muito rebelde, muito transtornada, sabe? Qualquer problema era motivo de quebrar tudo em casa. Então, nós passamos a morar junto, decidimos morar junto, mas não éramos casados, né? Éramos um casal de namorado, né? Fomos arriscar. Então, meus irmãos, começou, né, aquele relacionamento fora do casamento, o pior dos pecados, a imoralidade sexual, tem que vigiar, hein? Então, meus irmãos, nós não tinha vigilância porque nós éramos de porta larga, né? Uma igreja que não pregava doutrina, que não ensinava como a gente consegue alcançar a santidade, né? Porque a Bíblia diz, né, meus irmãos, que sem a santidade nós não veremos a Deus, né? Então nós temos que andar em santidade. E essa igreja porta larga, ela não ensinava isso. Pregava de tudo que vocês imaginarem, mas a doutrina bíblica, santidade do corpo, da alma e do espírito não pregavam, amém? Então a gente andava de qualquer maneira, vestia qualquer roupa. Então eu comecei a fazer curso de modelo, comecei a desfilar na passarela, achava isso bonito, ia para a igreja parecendo uma Jezabel. Do mesmo jeito que eu desfilava lá na passarela, eu queria entrar na igreja com as mesmas roupas, para vocês terem uma noção de quão eu era vaidosa. Então eu chegava em casa, qualquer coisinha era motivo de briga, de quebra-pau, né? Desculpa a expressão. Aí uma vez o dono da casa lá, porque era aluguel, né? Foi lá bater na porta, acho que era meia-noite, para pedir pra gente parar, porque tava fazendo muito barulho nossas brigas, né? Aí eu comecei a ficar com vergonha, né? Comecei a ficar acanhada com essas coisas. Aí eu comecei a ter entendimento, né, do que era um casamento, que o que eu vivia era prostituição, eu vivia um pecado terrível, porque eu comecei a assistir os vídeos do pastor Júlio no YouTube, né, e eu comecei a entender. Então, meus irmãos, eu fui buscando a santidade através da palavra do Senhor, no canal do YouTube, né? Porque eu tava numa porta larga que não me ensinava nada. Então, através da vida daquele pastor, eu comecei a aprender o que era a doutrina bíblica e comecei a ler em casa, a meditar. Por isso que eu falei para vocês lá no vídeo que vocês precisam abrir a Bíblia para meditar. Porque se vocês não abrir a Bíblia, vocês nunca vão aprender. Amém? Não adianta só a gente escutar, a gente também tem que meditar em casa para que o Espírito Santo venha nos convencer. O homem não convence ninguém, meu irmão. O homem não convence ninguém, minha irmã. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. Amém? Porque eu meditei na palavra e eu orei. E por causa do meu esforço, o Senhor me libertou. Amém? Então, meu esposo, quando ele viu o meu esforço, a minha dedicação nas coisas de Deus, ele começou a quebrantar o coração dele a respeito do casamento. Aí eu tive uma conversa franca com ele, falando que eu já estava lendo na Bíblia como que é uma esposa sábia, uma esposa que sabe edificar o lar, e comecei a mostrar para ele outra pessoa. Eu comecei a me transformar através da palavra de Deus, né? Mas não parou por aí. Eu ainda estava endemoniada com esse demônio terrível, o demônio da vaidade. Eu ainda tinha esse espírito sujo dentro de mim. Eu precisava ser liberta. Então, antes do casamento, a gente resolveu participar da campanha Orai Sem Cessar, né? Que era a campanha do pastor Júlio César. Então, meus irmãos, nesse tempo que nós fomos orar, o demônio ele apareceu dentro da minha sala, no local que eu estava orando. O demônio ele apareceu e ele era muito grande, porém eu estava ajoelhada de costas, eu não pude ver, estava tudo escuro também. Aí no que ele apareceu eu fiquei muito assustada, era a primeira vez que eu estava sentindo uma presença muito ruim no meio da oração. Então eu falei, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito maligno. E após isso, graças a Deus, ele saiu. E depois disso, meus irmãos, terminamos a oração, 1 hora de joelhos. Eu fui descansar. Quando foi de madrugada, eu tive uma visão. Deus mostrava para mim um demônio muito grande, uma cabeça de bode muito grande, meus irmãos. Não tem nem como explicar para vocês. Era o Bafomé. Amém? O demônio que tem a cabeça de bode é o Bafomé. Então, meus irmãos, ele estava na frente das minhas maquiagens, cuja qual eu já sabia que tinha que jogar fora, mas eu não tinha jogado ainda, porque eu estava com dó, era muito caro.
Olha como que é o processo de libertação. Então, por causa disso, os demônios ainda estavam na minha casa. Quando eu joguei fora, realmente, essas maquiagens não demorou muito. Elas apareceram tudo de novo lá no meu portão. Eu já tinha amarrado num saco de lixo preto e jogado lá na lixeira, mas quando eu abri o portão de manhã, ela estava lá espalhada na frente da minha porta. E aí, quando eu fui recolher, estava cheio de verme. Olha aí, cheio de bichinho andando em cima. E eu fiquei sem entender na hora, porque o saco tava com um nó muito firme, não tinha como entrar nenhuma mosca lá dentro. Então esses vermes não veio de nenhuma mosca, criou-se do próprio pó da maquiagem, porque é imundo para Deus, amém? Isso não é criação de Deus, é criação do diabo, é sujo, tinha verme andando. Então eu recolhi sem murmurar e joguei fora. Então, meus irmãos, eu me libertei através do meu esposo. Meu esposo me ajudou aí nessa mudança, amém? Graças a Deus. E esses demônios caíram por terra, amém? Através das nossas orações. E aí, marcamos o nosso casamento, louvado seja Deus. Depois nos casamos e fomos passar a nossa lua de mel, sabe aonde? Lá na igreja do pastor Júlio, santidade, arrependimento. Meu Deus, que maravilha que foi. Eu nunca imaginei, meu Deus, viajar 700 e poucos quilômetros para conhecer essa igreja, uma igreja de doutrina, amém? Valeu muito a pena. Voltamos de lá com as nossas forças renovadas e graças a Deus encontramos uma congregação que prega santa doutrina. Hoje eu estou congregando lá, me batizei nas águas, amém? Cumprir, né, com o que está escrito nas escrituras, que nós devemos nos batizar para cumprir, né, as escrituras. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estou aqui, casada com meu esposo. Temos o nosso filhinho Emanuel, que é bênção de Deus, é um presente do Senhor também. E assim, meus irmãos, estou contando isso para vocês, para aumentar a fé de vocês, sabendo que Deus ele vem para transformar. Eu era mais uma menina rebelde, eu era mais uma pessoa violenta, tudo para mim era na base da briga, né, da discussão, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele ouviu o meu clamor e atendeu as minhas orações. E aí ele entrou com renovo na minha vida, ele me transformou de dentro para fora, amém? Porque não adianta nada usar uma saia até o pé e ter a língua maior que a boca. Não adianta nada você usar uma camisa até aqui e falar mal do seu irmão. Nós temos que mudar por dentro, limpar o nosso coração, amém? Que Deus ele venha dar um coração novo para cada irmão e cada irmã. Que todos os dias o nosso Deus Todo-Poderoso venha renovar as nossas forças. Que todos os dias o nosso Deus venha trazer o nosso Espírito Santo Consolador, aquele que veio convencer o homem do pecado. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe.